Olá, sejam muito bem-vindos ao Pode Claramente. Estamos aqui com mais um episódio muito especial. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado nesse dia, que o Senhor vai trazer uma clareza para sua mente, assim como é o propósito desse podcast. E temos aqui essa maravilhosa aqui, Gabi, que vai compartilhar com vocês aquilo que ela tanto ama. É o nosso versículo escolhido a dedo, porque representa muito esse podcast. Salmos 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz que clareia os meus caminhos. Que o Senhor venha trazer clareza hoje para você, com o nosso convidado muito especial. Um testemunho muito forte, é muito lindo ver o que Deus fez através da vida dele. Ele tem tantos testemunhos, mas hoje nós vamos focar em uma área, mas depois a gente traz ele para falar sobre outros testemunhos da vida, que assim, senão a gente não acaba aqui hoje, né? Então vou apresentar para vocês, ele vai se apresentar aqui, nosso querido Rafael. Olá. Mais conhecido como Rafael Dutti. Eduti, é isso mesmo. Olá, gente. Pode chamar de meninas? Pode. Pode, até porque... Somos novas, jovens. Jovens, meninas. Gabriela e Renata. Bom, eu sou o Rafael, da Eduti. Isso. É uma alegria muito grande, né, receber o convite de vocês. Estou muito feliz. Estou um pouco nervoso, mas vai dar tudo certo. O Rafa, pode chamar assim? O Rafa, o Rafael, o Eduti. Somos íntimos aqui. Ele é um empreendedor da área de contabilidade, certo? E tem uma empresa e tem assim, hoje consideramos como um empreendedor de sucesso, mas tem uma longa caminhada, coisas que ele viveu, que ele vai compartilhar conosco. E para quem que é esse podcast hoje? Às vezes para você que olha para sua vida e você pensa, poxa, não tem jeito, ou eu sinto um vazio, ou sinto que eu tenho coisas, mas não cheguei no lugar onde eu acho que eu devia, não estou sem propósito. Então, o testemunho dele vai contribuir muito para a sua vida com Deus, para a sua vida profissional, inclusive. Então, vamos começar aqui com as perguntas para o Rafael. Rafa, nós queremos saber um pouquinho do seu testemunho, quando você converteu, como que foi a sua conversão, que ano que foi. Conta um pouquinho pra gente aí do início, né? Você não é de São Paulo, né? Não sou de São da Paulo. onde? Fala aí que a gente gosta de falar a origem da pessoa. Eu sou pé vermelho. Pé vermelho é o quê, gente? Pé vermelho é do interior do Paraná. Eu sou de uma cidade chamada Sarandi. Sara, nossa terrense, desde as suas origens. Como é que é, Renata? Alô? Alô, Sara! Como que é o nome? Sarandi. Sarandi. Alô, Sarandi. O pessoal que tá me vendo ali, eu tô famoso, viu? É isso aí. Mas eu vim de Sarandi e assim, ninguém conhece, né? Quando a gente fala e a gente comenta, eu sempre falo então, que eu sou de Maringá. Porque aí Maringá é uma cidade maior e fica do lado ali, né? Então eu sou dessa cidade, lá do interior do Paraná. Vim para São Paulo em 2009. 2009. Vim para cá porque meu sonho era ser um grande executivo. Olha. Eu queria usar terno e gravata. Esse foi meu objetivo de vir para São Paulo, não tinha outro. E você tinha quantos anos nessa época? Eu tinha, em 2009, 26 anos. 26 anos. Tava bem na sua cidade? Tava bem, né? Eu sempre tive uma crescente na minha área profissional muito positiva. Eu sempre cresci em todas as empresas que eu trabalhava. E aí chegou um dia que eu olhava para minha cidade, que era Maringá, que era onde eu trabalhava, e falava, cara, não tem espaço para mim aqui, eu quero muito mais, aqui não dá para mim. Bacana. E aí foi quando eu comecei a sonhar com São Paulo. Eu vinha para cá em alguns eventos que eu participava e eu falava, nossa, essa é a terra da oportunidade. E é verdade, né? E aí, São Paulo. É verdade. Existe uma grande questão de qualidade de vida, que podem se perguntar, mas vale a pena ou não? Mas no sentido de oportunidade aqui... Aqui é o lugar, né? Aqui é o lugar. Verdade. E eu amo São Paulo, eu amei antes de morar aqui e eu continuo amando essa cidade.
E assim, foi essa cidade que eu me converti, foi essa cidade que eu casei, a minha esposa é paulistana, nasceu aqui, meu filho agora é daqui. Então assim, essa cidade que me deu tudo que eu tenho até hoje, né? Muito bom. Muito bom. Excelente. Aí você veio para São Paulo, e quando você veio para cá, como é que foi assim, esse tempo em São Paulo? É isso. Voltando um pouquinho, em 2007 eu me formo em ciências contábeis. Bacana. E aí eu começo a me planejar. Eu quero vir morar em São Paulo, mas eu sabia que eu precisava de algumas coisas para vir para cá. Então eu fui fazer um intercâmbio. Em 2008 eu fiz um intercâmbio no Canadá. Ah, que legal. Eu passei 45 dias lá, né, para aprender o inglês. Já estudava antes, né? Fui lá para dar uma aprimorada. E lá também eu conheci uma pessoa que me ajudou, que ele morava em São Paulo. E eu falei do meu sonho e ele me ajudou. Me arrumou uma pessoa para que eu pudesse dividir o apartamento. Legal. Enfim, deu esse start. Aí em 2009, em maio de 2009, lá pro dia, acho que foi dia 1º de maio, se eu não me engano. Uma coisa assim, eu mudo de vez para São Paulo só com uma mala, gente. Pega a minha mala, tinha uma mala desse tamanho, que dá pra ver aqui. E só de roupa e um sonho. E você morava sozinho com Morava seus pais? com a minha mãe. Com a sua mãe. E nesse ano foi um ano muito doloroso para minha mãe, porque minha mãe, ela tinha 2 filhos, eu, meu irmão mais velho, e meu irmão mais velho também casou no mesmo ano. Então, ele casou em janeiro de 2009 e eu saí de casa em maio de 2009. Então, para minha mãe foi um ano bem difícil, né? Foi um ano difícil. Para ela aceitar a nossa saída, assim, foi bem complicado. Ela concordou em você vir para São Paulo? Ela não tinha muita escolha, na verdade. Tô indo. Eu não dei muita escolha. Eu falei, mãe, tô indo, é o meu sonho, eu vou atrás dele. Mas se eu tivesse perguntado para ela, com certeza ela teria dito não. Principalmente naquele momento, né? Mas foi bom, acho que valeu a pena. Foi uma experiência incrível de sair de casa, da casa dos meus pais, né, da minha mãe, e vim para essa terra aqui de oportunidades. Isso agrega muito, né, Rafa? Eu tô pensando assim, eu também, antes de casar, morei sozinha, né? Vim para São Paulo também, essa terra de oportunidades, sim, por causa da missão mesmo. Mas eu achei que isso, gente, é um crescimento, né, que a gente não tem como comparar, porque quando você mora com os pais, não tem jeito, né? É muito, você tem as coisas, é tudo muito fácil. Por mais que você tenha que contribuir, alguma coisa assim, mas ainda assim você não tem uma responsabilidade, assim, né? Sim. Não, acho que foi um período que me amadureceu bastante. Isso. A gente passou e eu vim pra cá sem trabalho. Isso você veio foi sem trabalho? Pior. Foi, eu não vim. Eu me enviei para São Paulo com uma expectativa de entrar em uma das grandes auditorias que nós temos do Brasil e no mundo, que é uma Big Four. Então eu tentei entrar na Price, na Ernst Young, na Deloitte, e fui reprovado em todas. Nossa! E era para ser trainee, né? E assim, trainee dessas auditorias ganhava muito pouco, mas era um start, uma oportunidade para a gente alcançar coisas maiores. Sim. E aí eu vim, eu já estava fazendo uns testes antes, então eu vinha de Maringá para cá de ônibus para fazer o teste e voltava para Maringá. Quando eu vi que não estava dando certo, eu não falei nada para ninguém e falei, tô indo. Entendi. Então eu vim para São Paulo sem nada. Então você já sabia que não ia rolar. Sabia que já tinha um processo, já tinha dado negativo, outro nem me chamaram para a segunda rodada, né? E aí eu sabia que ali não ia dar certo. Sim, mas eu vim de qualquer jeito. E você tinha um recurso? Você juntou algum valor? Tinha um valor que eu fiz as contas, né? Eu pedi demissão no meu emprego, fiz as contas que eu ia conseguir me sustentar por 4 meses. O primeiro mês eu fiquei em Maringá tentando vir para cá e voltar para conseguir o emprego. Eu vi que não deu certo, eu falei, eu tenho mais 3 meses. Aí eu vim e passei mais 2 meses e meio aqui procurando emprego. Quando foi no
quase no finalzinho desse período que eu falei, eu vou ter que voltar para casa da minha mãe. Nossa. Porque já estava acabando. Já não dava mais. Eu falei, pelo amor de Deus, eu vou ter que aceitar qualquer emprego aqui, porque essa humilhação eu não vou passar. Faz o filho pródigo ali. Voltar para casa da minha mãe de jeito nenhum. E aí eu aceitei, eu tinha feito algumas entrevistas que não deram em nada, pelo menos até então. Tá. Aí eu aceitei um convite de uma empresa ali no centro de auditoria também. Gente, cheguei lá, os caras fumando dentro do escritório. Os mesas, tudo velho, sabe? Nada que eu tinha sonhado. Nada, ambiente insalubre. Ambiente horrível. Mas antes era comum, né? É porque hoje está muito distante da nossa realidade, mas antes era comum fumar dentro dos escritórios. Então. E eu tinha ido no centro. 2009, eu não sei não. Não, eu acho que aí veio a proibição. Eu lembro que eu cheguei em São Paulo, estava no escritório, a proibição veio no começo que eu estava aqui em São Paulo, então. Foi por aí. Não sei. Quando eu entrei no escritório já não existia. Pelo menos onde eu trabalhava. É porque você é mais nova que a gente aqui. Pois é. Então eu vim e... Gente, eu falei, ou é isso aqui ou eu vou voltar para minha terra, né? O que eu escolho? Então você aceitou uma redução e eu já tinha... E assim, eu tinha... Para quem conhece São Paulo, eu tinha feito uma entrevista na Vila Olímpia, que é os engravatados, tá tudo lá, né? Vila Olímpia, Faria Lima. Meu sonho era Faria Lima, Vila Olímpia, Paulista. Eu sempre vislumbrava isso. Falei, eu entrei na empresa e falei, nossa, é aqui que eu quero trabalhar. Mas aqui ficou 2 meses, aquela empresa não me chamava. Tá. Aí eu falei, vai ter que ser isso aqui. Aí eu fui lá pra República. Bem diferente. Imagina, né, a diferença. A diferença é grande. Entrei lá, mas Deus já tinha um propósito. Eu não era convertido e Deus já tinha um propósito. Tenho certeza que Ele me tirou de lá em um dia. No dia que eu comecei a trabalhar nesse escritório, essa empresa da Vila Olímpia me ligou. Olha! Perguntando se eu queria trabalhar. E na época, eles tinham me passado um salário, o teu salário na entrevista. Salário de 3.500, não sei o que, benefício e tal. Eu já tinha me apaixonado. Sim. Naquela época era muito bom, né? Era um salário bom. Era um salário bom. E aí, beleza. Só que não deram resposta, eu comecei nesse outro escritório. E no dia que eles me ligaram, deixa eu só te passar o salário para ver se você aceita, né? Eles passaram um salário de R$4.200. E eu tava ganhando R$1.500. Eu falei, claro que eu aceito. É claro que eu aceito. Com certeza, sem dúvida. E foi aí que eu comecei, de fato, trabalhar na área que eu queria, que eu vim para São Paulo para fazer. Legal. Na empresa que eu queria. Olha! Enfim, todo o meu planejamento de vida, né, para vir para São Paulo eu tinha conquistado ali. Sim. Já tava no... É isso. É ótimo, pronto, agora fiz a vida. E aí, como é que ficou depois que eu fiz a vida? Fiz a vida, aguentei 2 anos e falei, pelo amor de Deus, eu não quero essa vida, não. Sério? A gente vislumbra muita coisa, né? A gente olha, vai olhando. Hoje, naquela época não tinha muito, mas hoje é você olhar para a rede social, para a vida de uma pessoa e achar, nossa, a vida daquela pessoa é maravilhosa. Achar que o que ela mostra é o real também. Ninguém mostra os problemas, né? Ninguém mostra. Ninguém mostra. Os Esses dias eu fiz um vídeo na internet falando de problemas. Já que ninguém fala dos problemas, eu tô aqui para falar dos problemas que aconteceram essa semana. E deu bastante view, bastante like. Porque é a realidade, né? As pessoas querem a realidade, né? Então eu fiquei 2 anos. E o que aconteceu? Essa empresa eu perdi a minha vida. Porque eu fui contratado como auditor interno. E o meu trabalho era fiscalizar obras que eles tinham em todo o Brasil. Todo o Brasil. E até fora do Brasil. Eu não cheguei aí fora do Brasil. Mas eles tinham também algumas obras na África, em Peru. Então tinha a possibilidade de a gente estar indo para esses lugares também. Mas não cheguei aí. E eu visitava muito essas obras. Então eu passava uma semana em São Paulo e as outras semanas eu passava visitando essas obras. Então era avião para lá, avião para cá. Tinha muita milha. Muita milha. Mas hotéis, eu cheguei a ficar em hotel
na beira do mar, lá em Fortaleza. E eu também, quando eu ia para cidades menores, eu ficava no canteiro de obras. Porque o melhor lugar para ficar era o canteiro de obras. Porque a cidade era muito simples? A estrutura que eles criavam era melhor. Porque a cidade era muito simples. Né? Então, pensa, eu visitava trechos da ferrovia Norte-Sul. Então, esse trecho de ferrovia passava por cidadezinhas muito pequenas. Então, eles criavam uma estrutura, um canteiro de obra, e eu ficava nesse canteiro. Eu ficava isolado do mundo por 2 ou 3 semanas. Olha. Aquilo ali, eu ficava desesperado. Eu saí de uma cidade no interior do Paraná para vir para São Paulo, que eu gostava de gente, e eu era enviado para uma cidadezinha assim, longe, muito longe. Nossa, olha só, me lembrou até de um vídeo que eu vi esses dias falando sobre a vida, né? Que às vezes as pessoas acham que a vida é curtir, a vida é viajar, a vida é a praia. E aí eu vi um vídeo muito bonito, que é até de um autor muito famoso, eu esqueci o resto do nome dele, mas eu sei que é Jordan P, alguma coisa assim. Ele falando assim, que às vezes a gente idealiza a vida, assim, viajar, hotel, não ter responsabilidades, né? Mas ele falou, isso não é a vida real. A vida, essa acontece de vez em quando. Isso é bom que aconteça, mas você não vai viver a vida inteira viajando, você não vai viver a vida inteira na praia, porque isso gera um vazio dentro das pessoas, né? Eu acho que é esse sentimento que você tem, né? Ele falava a vida, aí ele fala muito bonita, assim, as frases que ele fala. A vida é você chegar todos os dias na sua casa e ter quem te espera, né? Ter a sua esposa, ter os seus filhos, é muito bonito, assim. Eu acho que, não sei se você pode traduzir o que você sentia, assim, se isso faz sentido para você. Era Renata, chamar de bispo. Renata. Renata, bem isso que você citou, porque eu passei 2 anos nessa empresa e 2 anos do meu aniversário eu passei dentro de um hotel sozinho. Olha. Ou seja, as pessoas nem ligavam para mim, para me desejar parabéns. A minha mãe ia ligar no final da noite. Porque sabia que você estava trabalhando também. Sabia que estava trabalhando. Então, aquilo era um fim. Eu lembro que eu passei 2 anos, e um desses anos eu passei num hotel 5 estrelas, beira do mar em Recife. Mas sozinho, sem ninguém para compartilhar aquele momento, que era um dia tão especial, que era o meu aniversário. E aí ali startou algo que eu falei, não é isso que eu quero. Eu achei que eu queria, mas não é isso. Foi quando eu comecei a mudar os meus pensamentos. Tanto é que as pessoas que me conheciam viam, nossa, você viaja, você fica nos hotéis, eu queria isso e tal. E eu chegava a falar, você quer trocar comigo? Eu troco. E eu me lembro que a gota d'água foi quando eu estava na casa de um amigo e eu tinha que pegar um voo para Recife às 3 horas da manhã. Que é lá em Guarulhos. Aí eu tinha que sair meia-noite, 1h da manhã, estar lá no aeroporto. E eu tava no meu amigo, eu chorava, falando, eu não quero ir. Olha. Mentira, por favor, eu não quero ir. Eu chorando, não quero ir. Mas eu fui porque a responsabilidade sempre falou mais alto. E eu fui. Mas aquele dia eu falei assim, vai ser minha última viagem. E quando eu voltei, eu já pedi desligamento dessa empresa. O cara não queria me mandar embora. Não, vamos ficar. Eu fiquei mais um mês e meio trabalhando aqui na região, Petrobras, ali em Paulínia. E depois eu falei, não dá mais. Foi quando eu, de fato, falei, deu, chega. E novamente eu saí para começar algo do zero. Eu não tinha outro emprego, eu não arrumei outro emprego. Mesmo jeito que eu saí de Maringá para cá sem nada, eu saí dessa empresa sem nada. E aí a gente começou... Aí foi quando surgiu o empreendedorismo na minha vida. Porque até então eu nunca pensei em empreender. Eu sempre queria ser um executivo. Eu queria chegar à presidência de uma grande corporação. Mas empreender, achei que eu nunca levaria jeito para isso. E aí como é que começou? Como é que foi isso? Eu conheci na verdade...
Tinha uma amiga que fez uma pós-graduação comigo em Curitiba, que ela veio em São Paulo e ela me convidou, vamos empreender, vamos fazer alguma coisa. E aí era um trabalho na linha de captação de recursos para o BNDES. Então, você tem uma empresa, precisava captar recursos para o teu negócio. E isso via BNDES, que tem taxas menores de empréstimos, né? São empréstimos subsidiados pelo governo. E aí precisa de ter um plano de negócio para entregar muita documentação. Consiga, né? E a gente fazia essa documentação. Legal. E aí a gente começou dessa forma, muito, muito devagar, né? Bem devagar. E aí começou a surgir umas coisas também que fugia muito do meu contexto, da minha formação. Eu sou contador de formação e ali eu me deparava eu estava vendendo mina de ouro. Sério, literalmente. Apareceu mina de ouro e a gente estava negociando isso com outras pessoas. A gente não tinha dinheiro, a gente não tinha nada e negociando um negócio que poderia render para nós, sei lá, milhões, mas eu não conseguia pegar naquilo, sabe? Entendi. Era algo muito distante de mim. E aquilo novamente foi me incomodando. E foi aí que apareceu Jesus na minha vida. Olha. Foi nesse instante. Como é que foi isso? Foi nesse instante que eu já estava também, não vai dar certo, o que eu vou fazer? Foi quando nós tínhamos uma doméstica que trabalhava lá em casa, ia uma vez por semana, se eu não me engano, fazer limpeza. E essa mulher era crente. Olha. Era aquela do reteté. Aquela assembleiana, mulher de Deus. Sabe aquela mulher do coque? Sei, elas já são famosas. Isso. E ela estava trabalhando lá em casa. E de repente um dia essa mulher liga para minha amiga que morava, a gente dividia a casa também, liga para ela dando uma profecia para ela, dizendo, você está vestida assim, 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 você está em tal lugar e você e dava tudo certo. Sim, tudo que ela falou era exatamente isso. E ela falou assim, se você e o Rafael não procurar uma igreja, esse negócio que vocês abriram vai acabar. Vocês vão perder tudo, vão perder a amizade, vão perder o negócio, vai perder tudo. Procure uma igreja imediatamente. Essa foi a palavra. E aí, quando ela recebeu isso? Ela ficou desesperada, porque ela era desviada. Essa minha amiga era desviada. Eu nunca fui de igreja. Porque eu fiquei imaginando assim, eu falei, como é que a mulher recebeu? Porque muitas vezes ela não conhecia a palavra. Então, a mulher falou, você fala, você é uma doida, sei lá, uma vidente aí, né, sei lá. Então, não, ela recebeu porque ela já foi desviada, né? Crente afastado. E aí ela falou, olha, ela contou pra mim o que estava acontecendo. E você não tinha contato nenhum com o evangelho, já teve? Não, eu nunca fui convertido. Eu já visitei algumas igrejas. Mas assim, Bíblia, ter experiência com Deus, nada. Nada. Pensando bem, quando eu tinha 12 anos de idade, eu fui para um encontro de carismático, sabe da Igreja Católica? Sei. E aquele dia eu entrei, eu não sabia, mas eu comecei a chorar sem parar. Só que ninguém me falou por que eu tava chorando. E você não entendeu também? Não entendi. Só deu vontade de chorar, peguei as coisas, fiquei chorando. Ninguém me deu atenção, do jeito que eu entrei, fui embora. Interessante. E aí passou-se todos esses anos. Depois que você conseguiu entender o que estava acontecendo, né? Depois de convertido. Hoje eu entendo perfeitamente o que era aquilo. Mas você vê que é Deus já trabalhando. Sempre Deus põe uma semente em algum momento da nossa vida. É muito interessante. Sim. E é muito comum a gente ouvir na infância, né? Das pessoas, de alguma forma, ela teve um contato, Deus tem uma sementinha muito ali. Muito interessante, assim, porque eu lembro sempre da Bispa Lúcia, né? Eu não vou lembrar exatos dados que ela falou, mas falando sobre as pesquisas de conversão, das porcentagens de maior conversão, maior probabilidade da pessoa
estar convertido na vida adulta. Aí a parte da infância e da adolescência são as partes mais fortes. Por isso que a gente tem que sempre semear na vida das crianças, na vida dos jovens, porque ali é o campo de mais probabilidade. Por isso que hoje em dia, o mundo aí, né, falando rapidamente aqui, não quer que a gente ensine para as crianças princípios e valores. Porque é como a Bíblia diz, né? Ensina o caminho que deve andar, quando crescer não vai se desviar. É isso aí. Então é muito importante, né? E você vê que sempre tem uma semente. Você pode perguntar para as pessoas, a maioria vão dizer, algumas são um milagre, né, que Deus faz na vida adulta, mas a maioria tem uma semente, nem que seja um dia que teve uma experiência que não sabia ao certo o que estava acontecendo. que era isso? Mas hoje você sabe que era Deus, né? Semeando na sua vida. E aí? Aí você recebeu a profecia. A profecia. E aí ela falou, vamos procurar uma igreja. Aí a gente visitou algumas igrejas. O que você pensou na hora que ela falou? Eu aceitei. Na verdade, assim, eu era muito passivo com relação a ela. Então, tudo que ela falava pra mim, eu não tinha relacionamento com ela, mas tudo que ela falava pra mim, eu meio que fazia. Entendi. Então, ela falou, vamos procurar uma igreja. E aquilo, antes, eu tava perdendo a minha identidade exatamente por eu fazer tudo que ela pedia pra eu fazer. Então, esse negócio de mina de ouro, era tudo vinha dela. Entendi. E aí, chega uma hora, meu Deus, eu não posso, assim, mas eu ficava, tá bom. Mas aí ela falou, vamos pra igreja. Tá bom. Aí eu fui. Aí a gente visitou algumas igrejas. E novamente quero destacar o trabalho que a Sara Nossa Terra faz. Porque eu visitei algumas igrejas, do mesmo jeito que eu entrei, eu saí. Algumas vezes a gente tentou criar relacionamentos. E assim, a gente não conseguiu. Tipo, sabe quando você não consegue entrar no grupo? Sim. Eu tentei, a gente tentou entrar, não conseguiu. Aí foi que ela lembrou, eu fui numa igreja lá em Curitiba, que ela era de Curitiba. Eu fui numa igreja que tinha muito louvor, pouca palavra. Olha isso, né? Que é isso? Tem muito louvor, vamos pra lá, muito louvor. Não sei que ela foi, onde ela foi, mas ela falou, eu vi que tem uma aqui do lado, que eu morava... quem conhece aqui a nossa região, eu morava no Planalto Paulista. Aqui onde está a nossa igreja, Olha, aqui onde está a igreja. Um pouquinho atrás aqui. E ela falou, tem uma igreja Sara Nossa Terra na Avenida Jabaquara e é pertinho daqui, vamos lá? Aí, beleza, a gente marcou de ir no domingo. Quando a gente foi, a gente tava lá, né? Pessoal, ela foi ela, né? E mais 2 pessoas que estavam. Então fomos em 4. Duas dessas pessoas chorando muito no culto. E eu assim, nossa, por que eu não choro? Por que eu não consigo chorar? Sou tão dura. Que ela tá sentindo aí, né? Que é isso? Né? Chorando, e eu nada, de boa e tal, né? Falei, eu quero chorar também, né? Mas não acontecia nada. E eu ficava observando, tinha umas pessoas que ficavam olhando pra mim lá no meio do culto, né? Nunca vi. A gente já fica assim, nunca vi essa pessoa aqui. É seu? Você que trouxe? E ficava me olhando, ficava ali do lado e tal. E eu, gente, que esse povo me olha. Eu tinha que chorar? Acho que é porque eu não tô chorando. Deve ser. E aí no final do culto essas pessoas se aproximaram. E, gente, trabalho sensacional, porque me trouxe pra Sara Nossa Terra e tô aqui até hoje, né? Então, assim, não foi... O que você que fez permanecer, não foi a experiência com Deus que você teve de cara. Eu não tive nenhuma experiência com Deus. Eu vim pra igreja, eu não senti nada. As pessoas que estavam do meu lado estavam chorando e eu nada, tranquilo. Não consegui entender muito bem a palavra. Olha! Nada. O que me fez ficar foi a minha líder. Olha, que legal. Que se tornou minha líder. Ela ficou no meu pé. O trabalho de consolidação. Ela ficou no meu pé. Ela visitou naquela semana. Ela me encontrou de pijama na minha casa. Sério? Que ela, com a pessoa que morava comigo, marcou de abrir uma célula.
Porque como essa minha amiga já foi de igreja, sim, ela já veio mais rápido. E ela estava fazendo para que eu me convertesse. Devido a alguns outros assuntos que eu não vou entrar, senão a gente vai focar nisso. É questão mais sua, assim, de vida que você precisava ter. O projeto de vida a vida que eu estava seguindo. Que ela via e falava, ele precisa de Jesus. Ele precisa se converter e mudar a vida. Isso, ela não, né? Mas eu. Ela não precisava. Mas eu... E aí ela já marcou... Tirar o cisne do olho do irmão. É o pá, o crente pá que fala, né? Joga pá. E aí ela já marcou a célula naquela semana, 8 horas da manhã, a Soninha, né? Bateu na porta lá de casa e veio fazer célula. Eu ainda tava dormindo. É célula de manhã? Foi logo pela manhã. Foi o horário que elas marcaram. Né? Horário que tinha. Inclusive, naquele dia, a Soninha levou até uma multa de rodízio. Ela tinha até esquecido que era o rodízio dela. Mas ali começou, aí foi, né? Como eu... Valeu a multa, viu? Valeu a multa. E mais uma vez, eu passivamente estava. Porque... elas estavam entre elas, falando, vamos para revisão de vidas, e ela virava para mim, nós vamos para revisão de vidas, tá bom, nós vamos para revisão de vidas. No dia da revisão de vidas, que foi quando tudo começou de verdade. No dia. Porque no dia da revisão de vidas, a gente tinha uma gata, ela me fez sair de casa 3 horas da tarde pra comprar ração, tem que comprar ração pra gata, não sei o quê. Mais uma vez o Gente, esse relacionamento muito engraçado, né? Não, relacionamento é pior que marido e mulher. É isso que eu tô imaginando. E aí eu saí, gente, eu morava aqui no Planalto Paulista, eu peguei meu carro e eu fui até a Cobás, eram uns 2 quilômetros, eu fiquei 2 horas dentro do carro. Nossa. Eu voltei com um ódio dessa menina. Eu voltei com uma raiva dela. E eu falei, não vou mais para lugar nenhum. Agora eu tomei uma decisão. Agora identidade não vou ser mais passivo. Vou para lugar nenhum. Mas aí ela, novamente, eu falei, não, já tá pago. Aquela história de já tá pago, né? Já tá pago, eu vou. Quando eu cheguei aqui no dia do revisão, no PNL, eu comecei a sentir. E eu sentia muito que eu precisava perdoar ela. Olha. Precisava perdoar, libera perdão. No instante, porque ela estava indo pro revisão também. No instante que eu cheguei perto dela e abracei e falei, eu te perdoo, por isso, por aquilo lá. Porque você me fez ir na Cobás comprar por isso, ração. gente, naquele instante eu fui tomado de um quebrantamento que não parou mais. Não parou mais. Glória a Deus, muito bom. Revisão de vidas, eu lá nessa revisão foi assim um período de muito quebrantamento. Pós-revisão de vidas, muito quebrantamento. Eu acho que o meu primeiro ano na igreja eu chorava em todos os cultos. Nossa, e não era chorinho, você considera que converteu no revisão de vidas? Eu me converti no revisão. Eu tive um encontro com Deus. Um encontro com Deus. Eu tive. Isso foi em 2011. 2011. 2 anos depois que você chegou em São Paulo. Foi. 2 anos. Depois de eu ter entrado nessa empresa, eu me afundei totalmente. Porque era uma empresa que me dava um recurso financeiro bom, mas eu gastava tudo em vícios, né? Na balada, em tudo. Nunca tinha guardado nada, não gerei nada. É porque até interessante citar isso, porque do jeito que você fala, parecia que você era bem tranquilo, né? E eu sou. Eu na verdade, eu nunca tive aquele vício, tipo, eu me afundei nas drogas. Não. Mas aquilo de sair pra balada, de beber... Talvez uma forma de tentar preencher de tentar preencher. Mas aquele vazio... eu já saí na balada e eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Não tô gostando desse lugar. Tudo isso não era uma coisa, vir pra igreja, não era uma coisa que te chamava atenção. Não, e eu acho fantástico isso, Rafa, porque muitos testemunhos que a gente ouve era assim, é porque eu tava viciado, é porque eu tava nisso, é porque eu fazia aquilo... E aí dá a entender que assim, só essas pessoas precisam de Jesus. É o mesmo testemunho do meu marido, né? Porque ele fala assim, não, eu tinha uma família ótima, eu estava bem, mas existia um vazio que eu precisava preencher, que é Jesus, que não, né? Exatamente. Gabi, eu tinha a vida que muita gente desejava ter. Eu era um jovem de 26 anos de idade,
Eu tinha carro, eu tinha uma casa, eu morava num bairro bom. Planalto Paulista, quem conhece sabe que é um bairro nobre. Morava num bairro bom, visitava as melhores baladas de São Paulo, conhecia muitas pessoas, mas eu tinha um vazio que era impreenchível. Eu chegava no domingo, eu acordava 1, 2 horas da tarde e eu me perguntava, será que a minha vida é só isso? É muito interessante isso, né? Porque as pessoas, assim, é igual. Eu preciso conseguir emprego em tal lugar. Eu preciso conseguir que minha empresa chegue em tal lugar. Consegue, e aí? É isso. As pessoas idealizam a sua felicidade, sua alegria em conquistas, né? E assim, não que não tenha alegria. Claro que tem alegria nas conquistas, que é muito importante. Mas elas baseiam a vida delas como se o propósito da vida fosse as conquistas. E o propósito, quem nos dá é Deus. É como está escrito na palavra, né? Eu escrevi os teus dias, né? Quando você ainda estava sem forma lá no ventre da sua mãe, eu tenho um plano, um propósito para sua vida. Renata, você tocou no assunto. Propósito. O que eu vim fazer em São Paulo? Eu acreditava que o meu propósito era esse. Então, quando eu alcançava, eu via que eu não era completamente feliz, eu não tinha aquela satisfação, aquela coisa que a gente vê em novela, sei lá, novela, filme. O cara virou um executivo de uma multinacional, agora ele está feliz, tem tudo que alguém na Terra pode querer, e eu estava infeliz. Eu estava triste, eu acordava de manhã e falava, minha vida não é nada. Eu não cheguei a entrar em uma depressão, mas eu estava seguindo para esse rumo a isso. Né? Que a gente vê que é muito comum. Grandes empresários, né? Pessoas aí que, assim, têm uma condição financeira muito boa e não sabem nem por quê. Não faz sentido eu ter depressão, não faz sentido eu estar assim, porque eu tenho tudo. Mas faz todo sentido porque você não tem o principal. Sim. Né? O sentido da sua vida você não tem. Tanto Gabi, que eu vou contar um testemunho depois da minha conversão, que vai fazer um contraponto desse período. Porque eu passei 2 anos em São Paulo, a gente começou a empreender, eu não tinha me convertido ainda. Então eu tinha umas reservas que foram sendo consumidas ao longo desse período. Quando eu conheci Jesus, eu estava no final dessas economias. Ou seja, eu não teria mais da onde tirar recurso para me manter. E foi muito incrível que quando eu fui para a revisão de vidas, eu tive um encontro com Deus, eu tive um encontro com o meu propósito, que era de alguma forma era ajudar pessoas. Né? Então esse é o meu chamado de vida. Eu preciso desenvolver pessoas, gerar crescimento para as pessoas, e eu falei, pronto, é isso aqui que eu quero. Foi quando a gente começou a minha linha ministerial também. Hoje eu sou missionário da Sara Nossa Terra. E dentro dessa linha ele foi seguindo a área empreendedora e a área ministerial. Na área empreendedora foi um período de vale, quando eu me converti. Porque já tinha acabado, os recursos eu não tinha cliente. E aí eu vi que esse relacionamento que eu tinha com essa sócia na época não era algo bom para mim, porque ela sugava tudo que eu tinha. E aí foi quando eu conheci a minha esposa. Conheceu na igreja? Eu conheci na igreja. Minha esposa, gente. Minha esposa é de Deus demais. É, uma mulher de Deus, uma intercessora, né, Rafa? E eu conheci assim, ela veio para a igreja na mesma época. Ela foi uma revisão depois que o meu. Então, quando a gente começou a se relacionar, ela falou para mim, essa pessoa, essa sua sócia, não é de Deus para você. E ela é muito de profecia também, ela é muito usada por Deus, e ela era usada muito para falar comigo sobre isso. E ela falava, sai dela, se desconecta. E para eu conseguir fazer isso? Essa menina tinha me levado por revisão, ela estava vindo junto comigo para a igreja. O relacionamento ampliou mais ainda, né? Porque antes era financeiro, na sua casa, e agora igreja. Mais ainda. Mas, passado o tempo, eu vi que, de fato, eu tinha que seguir minha vida. Foi quando eu rompi, de fato, com essa sócia. Entende? Eu comecei
a seguir carreira solo na linha de contabilidade, na linha de financeira e contabilidade. Então eu segui e saí dela. E é esse período que já tinham sugado todos os recursos financeiros que eu tinha, eu passei praticamente 2 anos no Vale. E foi o período que a gente até brinca hoje, que foi o arroz com milho. O famoso arroz com milho. Arroz com milho. Porque como eu ainda não tinha clientes, tudo que eu tinha para comer na minha casa era um arroz, e eu comprava uma latinha de milho, que eu amava, de comer aquele arroz com milho. E era o que você tinha para comer. E era o que eu tinha para comer, mas pensa numa alegria sem igual. Sério? É isso que eu ia até te perguntar, porque assim, as pessoas, elas idealizam assim, conheci Jesus, minha vida vai, né? E Deus permite o contrário acontecer, né? Eu tinha um carro, eu perdi meu carro. Eu tinha... Eu não perdi uma casa, eu consegui, nesse finalzinho dessa transição, eu consegui financiar o meu apartamento. Isso foi algo positivo. Porque eu consegui financiar e eu entrei. Tá. Mas assim, também não tinha dinheiro para pagar as prestações. Eu falei, pelo amor de Deus, vou perder o apartamento. Mas a alegria, eu era feliz. Você não tinha nada do que antes, né? Perdeu tudo. Nada, não mas tinha você dinheiro, tinha alegria. Não tinha dinheiro, não tinha amigos, porque todos os meus amigos, quando eu me converti, sumiram no mundo. Não quiseram mais saber de mim, que eu só queria pregar para eles. Eu queria ouvir. E aí eu sem dinheiro, eu não tinha dinheiro nem para vir para a igreja. E é muito interessante, né? Porque você tinha tudo para não estar feliz. Porque a felicidade as pessoas vinculam a bens. E você não tinha nada. E você me lembra até aquele versículo muito conhecido que Jesus sempre, né, Jesus fala lá em Mateus 6, né? Coloca o reino de Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas vos são acrescentadas. O nosso erro, eu vi o bispo Lucas falando, inclusive, é achar que a alegria está no que é para ser acrescentado. Porque a gente vai em busca das conquistas, né? Você foi em busca das conquistas, conseguiu, conquistou, chegou no ápice, mas não era aquilo, porque o que faz sentido é o reino de Deus em primeiro lugar e as outras coisas são acrescentadas. E são as outras coisas, né? São as outras coisas. Eu acho muito, muito, muito forte isso, porque mostra que Deus é o suficiente, é o que precisamos, não é o suficiente, ele é o essencial, ele é tudo para nós. E as outras coisas, por isso que é muito bonito ouvir você falando isso, porque essa alegria impagável. Eu tô comendo arroz com milho, mas eu tô preenchido. Eu tenho tudo que eu preciso. É interessante, né? Arroz com milho me lembra quando a gente chegou em São Paulo, que a gente comia miojo. Nossa, era miojo. Cada dia era um miojo. A gente comprava um sacão de miojo e passava um mês com o miojo. O que você comeu hoje? Comi carne. Não, comi galinha. Todos os sabores, todos os tipos. Mas pergunta se a gente estava chateado com aquilo. Pergunta se existia algum problema. Nós estávamos na nossa missão, nosso propósito. O que a gente estava comendo ou não comendo, de verdade, não fazia nenhuma diferença pra gente. E eu tenho o objetivo de escrever um livro sobre isso ainda, e a ideia, e o título que eu tenho na minha mente agora tem que ter alguma coisa com arroz com milho. Porque de fato foi um período de provação mesmo, mas de muita alegria. Eu não queria sair da igreja. Falei, posso colocar uma cama aqui, dormir aqui? É muito bom, muito gostoso. Interessante pensar assim, porque tem pessoas que elas conhecem Jesus e começam as lutas e elas pensam em desistir. E aí, o que a gente pode pensar? Você pensou em desistir, assim, por causa dessas lutas? Como é que é, assim? Não pensei. Nunca pensei, na verdade. Foi um período de muita aprovação, de não ter dinheiro para vir para a igreja. Para atender um cliente que eu tinha de atender, não tinha dinheiro também. Mas o que eu olhava? Eu confiei muito na palavra. E eu olhava para os pastores, para os bispos, eu olhava para eles, eu via pessoas bem-sucedidas pregando aquilo para mim, dizendo que eu iria passar por essas situações, que era normal. E eu olhava para eles e eu via para o Bispo Erasmo, né? Eu olhava para o Bispo Erasmo e se ele conseguiu, eu também vou conseguir. Muito bom.
Então eu me apeguei nisso. Me apeguei com essas referências. Novamente, Rafa, o olhar é muito importante, né? Porque tem pessoas que olham e falam, ele tem tudo, por isso que ele tá falando isso, ou ele não sei o quê. Aquela famosa frase, você não sabe o que eu estou passando. Exatamente. Todo mundo olha e acha que, né? Então, não dá, a pessoa tá falando de algo que todos, eu acho muito interessante, né? Eu não sei, mas todo mundo que eu converso passou um vale. E financeiro. É interessante ver que a maioria, assim, passou um vale financeiro. Deus permite, assim, para justamente entender, assim, você não depende disso. Não é isso, não é as coisas, não é aquilo, não é aquilo. Então, assim, que até quem está nos ouvindo agora, é interessante de falar sobre isso, assim, né? Se você está, neste momento, numa situação, seu olhar tem que se voltar para Deus e para a palavra de Deus. Porque não são as coisas. Quando Deus for, né, a sua base, Deus for tudo para você, você vai passar por isso e você não vai duvidar, você vai crer que você vai passar e Deus vai, né, estar junto com você. No vale da sombra da morte, Deus vai estar junto com você, caminhando com você, né, seu pastor. E é muito incrível, porque eu me tornei líder de célula muito novo também. Eu, na verdade, queria tudo de Deus, tudo que a igreja tinha para me dar. Que bacana. Então, meus líderes davam meta, davam missão, eu estava lá. Eu lembro, muitas vezes eu ia fazer a minha célula, e na célula tem um momento de oferta, que a gente prega, sim, né? Sim. E eu pregava, de prosperidade, de crescimento, falava para as pessoas que estavam me ouvindo ali, mas eu mesmo estava no fundo do poço, sem dinheiro, porque a gente ia para a célula a pé, porque não tinha dinheiro para pegar ônibus. E ali, só que eu pregava, eu transportava essa alegria. Eu passava, e eu lá dentro de mim, eu falei assim, tudo que eu estou pregando vai acontecer comigo. Excelente. Não é o momento que Vieira fala, você, às vezes você prega o que vive e às vezes você vive o que prega, né? Exatamente. A gente não deixa de pregar porque não está vivendo. Você vive, você prega para viver também. É isso mesmo. O momento não define, né? Não define quem é Deus. O momento que você está passando não tem nada a ver com Deus. Deus é Deus. Deus não muda, né? Mas é por isso, e eu falo para as pessoas, elas precisam ter um ponto de referência. Excelente. Né? É por isso que a igreja, por isso que a Sara Nossa Terra é muito importante para o crescimento, para a consolidação dessas pessoas. Porque hoje nós temos pastores missionários que estão preocupados ali, mostrando, ensinando algo para os novos convertidos. E isso é uma referência, é uma base. Né? Eu falo hoje, falei, gente, deu certo para mim. A gente está contando aqui dos sofrimentos, mas hoje minha vida é totalmente diferente disso. Né? E porque eu quero ser uma referência também para as pessoas que estão nos assistindo. Verdade. A minha oração hoje é, Deus, me faça ser um homem de referência. Muito bom. E por isso que vocês chamaram de Edute no começo, né? Edute tem esse significado, é testemunho. Eu quero ser um testemunho vivo de que Deus faz, de que a mão de Deus é forte e o braço continua estendido para nós. Muito bom. Porque no começo é o vale, mas depois vem a vitória, né? Que Deus de fato quer entregar para nós. Excelente. E aí, como é que foi assim? Então, você viveu esse vale, e quando que você viu as coisas caminhando? A Edute não veio neste momento, né? Ali você começou com alguns clientes? Na verdade, a Edute veio depois que eu me converti. Eu ainda era sócio, eu tinha uma sociedade chamada Hoje Consultoria. E aí, quando eu me desliguei, eu falei, vou começar a carreira solo, eu precisava de um nome para a empresa. E eu estava num culto de quarta-feira. Gente, culto de quarta, né? Hoje é terça, mas na época era quarta-feira. Era o culto das revelações para mim. E várias revelações que Deus me deu naquele lugar fez a minha vida mudar. Muito bom. Então, as pessoas que são domigueiras só vão domingo pro culto. Vai no culto de terça. Vá na semana também. Na semana que revela. Tem revelação poderosa. E era a revelação sobrenatural, né? Tinha revelação na palavra e tinha revelação também em ideias. Sim, que eram sair. Deus clareava a sua mente. Exato. A minha mente era clareza. Então eu estava num culto e
o bispo citou uma palavra testemunho. Aquilo eu falei, é isso aqui, porque eu amava essa visão de testemunho. Eu queria ser uma referência, queria que Deus se agradasse com o que eu faço, não com o que eu falo. Então, a palavra testemunho veio como um peso para mim, né? Algo muito forte. E aí eu só dei uma incrementada. Eu tinha um cliente na época que era judeu e perguntei, cara, como é que se escreve bacana. Testemunho em hebraico? Aí ele me deu a palavra Edut. Olha. E aí Edut ficou, né? Ficou, a marca agora. E aí eu passei 2 anos depois, eu tive pouquinho menos de 2 anos, eu estava num culto de quarta-feira e eu recebi uma clareada na minha mente e eu falei, eu vou fazer desse jeito. No outro dia eu já coloquei em prática, 1 mês, 2 meses depois eu já via aquilo mudando. Aquele assunto já virando a página na minha vida. Então, foi um start, foi uma sinapse que eu tive num culto. Excelente. 2 anos depois. 2 anos já tinha depois. aberto a empresa. Claro, né? A gente já conseguia sobreviver, já conseguia pegar ônibus, mas ainda ali era... Já consegui pegar ônibus, olha! Então era assim... Daí eu tive uma ideia que aquela ideia fez a minha empresa chegar em níveis maiores depois. Muito bom, excelente. E é muito bom ver, assim, que o Rafa é muito isso, assim, né? Quanto ele quer, sempre pensando na ideia, assim, como que eu posso ajudar, como que eu posso agregar, como que a pessoa pode crescer nisso, assim. Mas é interessante também que a gente quer muito que as pessoas tenham esse desejo, né, Rafa? O quanto que é importante que a pessoa queira crescer, porque tudo que você conseguiu, porque existia um anseio dentro de você para isso, né? Objetivo, né? Eu brinco, na verdade eu até comento com os meus discípulos, falo, a pior coisa que a gente pode fazer é dar o peixe. Nós temos até uma ação social aqui na igreja chamada Pressa, a gente ajuda, a gente dá a cesta básica. Mas isso daí a gente dá hoje, amanhã a pessoa vai precisar de novo e ela vai viver disso, né? De pedir as coisas para as pessoas. E eu sempre entendi que a gente precisava ensinar a pessoa a pescar, ao invés de dar o peixe. Porque depois que você ensinou a pessoa a pescar, ela vai lá e pega o peixe. Isso. Né? E ela não precisa pegar né? Porque, igual, você falou da cesta, eu acho que tem momentos assim que a pessoa... É um socorro. Bispa, eu peguei cesta básica. Pois é. Eu precisei. E foi bom para o momento. E a ideia é isso, é que a pessoa não queira. Por isso que a gente até limita os meses que a pessoa pega, mas não é porque assim, mas é porque o intuito é que você não fique vivendo disso. Exatamente. Você queira mais, porque o peixe você pode pegar quanto você quiser. Depois que você aprender a pescar, aí seu anseio, se você quiser pegar quantos peixes você quiser, você vai trabalhar mais, vai pegar. Exato, né? Exato. Você não vai precisar ficar limitado à quantidade ali. Exatamente. Né? E é isso. Aí eu demonstro isso para as pessoas. Eu procuro gerar oportunidades dentro da minha empresa. Né? Hoje a Edut Consultoria tem 20 colaboradores. Bacana, muito bom. E desses 20, várias pessoas que começaram comigo ali, que a gente foi dando oportunidade, foi ensinando. Tem pessoas hoje comigo que já estão há 5 anos. Começaram bem novinhos ali, a gente ensinando. Tem outras pessoas que saíram, mas são gratas até hoje, porque a gente deu pontapé e ela pôde ter uma vivência, uma profissão. Excelente. E aí ela saiu para ganhar, hoje ela ganha super bem. E essas pessoas voltam, dão esse testemunho para mim. Bacana. Então isso é muito... Prazeroso. Né? É verdade. Fazer diferença na vida das pessoas. Né? A gente estava falando aqui antes, até de estar aqui, assim, que as pessoas acham que quando você chega num nível, nós já estamos fechando, mas quando as pessoas acham que assim, você chegou no nível, você não vai ter mais problema, né? Você não tem mais... Acabou, tá tudo certo. E é assim... A gente até queria, né? Que fosse assim, mas não é. Eu brinco que toda vez que Deus me dá um nível, ele me dá uma visão e ele fala nitidamente, Rafael, eu quero que você alcance isso aqui. Só quando ele fala vai, alcança, ele só fala isso, não fala mais nada.
Então a gente começa a construir. Essa construção é muito dolorosa. É verdade. Porque aí a gente precisa sair da zona de conforto e ir para uma zona desconhecida que você só tem certeza pela fé. Se você olhar com os olhos naturais, você vai ver que nada faz sentido do que você está fazendo. Eu saí de uma empresa, eu saí de um sonho de zero, eu tinha um notebook. Eu era formado em contabilidade, mas eu tinha um notebook. Hoje nós já atendemos nós atendemos quase 300 clientes por mês do escritório. 20 colaboradores. A gente está saindo de uma sede com 60 metros quadrados, estamos indo para uma sede de 120 metros quadrados, estamos dobrando. E toda vez que Deus me dá uma missão, agora você precisa avançar, alarga a tenda, é um período de muita dor, de muito sofrimento. E até às vezes volta aquela questão financeira, porque você também precisa investir, semear para depois colher. Mas já estão... A empresa vai fazer 11 anos esse ano. E todos esses períodos de crescimento foram períodos dolorosos, mas que no final a gente olha e fala, poxa, valeu a pena. Muito bom. Porque, de fato, a gente alarga a tenda e Deus derrama. A gente traz mais vasilha para Deus derramar o azeite. Isso mesmo. E só que a vasilha é muito difícil. O azeite a gente já tá bom. Mas pegar a vasilha é algo bem complicado. Conseguir as vasilhas ali não é fácil, né? Exatamente. É isso mesmo. Mas é Deus nos alargando, né? É Deus nos fazendo crescer, avançar. Muito precioso, muito especial, viu, Rafa? Eu tenho certeza que você que ouviu ou está assistindo, né? Porque nós estamos no Spotify, nós estamos no YouTube, então não sei qual que você está vendo aí, mas Deus está nos chamando para algo mais, né? Deus sempre tem um anseio de nos levar num novo tempo, para algo maior. Os sonhos de Deus são muito maiores que o nosso, né? Exato. Então... eu falo, a zona de conforto, ela tem o seu prazer ali naquele momento. Mas o tempo vai passando e você vai vendo, poxa, eu estou no mesmo lugar. Isso mesmo. Aí agora eu falo, gente, vocês querem sair do lugar? Não tem jeito, eles vão passar pela dor. Isso mesmo. Sem dor não tem crescimento. É isso mesmo. E não importa, 10 anos, 5 anos, 20 anos, o processo de crescimento é doloroso para todo mundo. Né? É verdade. Não tem ninguém que está isento disso. Deus é justo, né? Então todo mundo vai passar. E eu acho muito... A palavra de Deus diz que a fé é a certeza daquilo que se espera. Então, assim, se você não espera, você não tem que esperar, o que vai acontecer, né? Tá vegetando já. É isso. É verdade, tá vegetando. Quantas pessoas, né? Pode estar nos assistindo e estão hoje vegetando. Já até conhecem a Deus, têm a palavra, mas estão paradas, estagnadas. A gente tem que viver de glória em glória, né? Até como a música do Gabi fala. É isso mesmo. É como aquele versículo, né? A vida do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até um dia se tornar perfeito. Então, enquanto tem vida, é brilhando, brilhando. Então, a cada dia você tem que viver uma nova fase da sua vida. Permanecer estagnado, você nunca vai chegar na perfeição, que vai ser lá na glória, né? É isso mesmo. Então é isso. Enquanto estivermos aqui, estamos nessa, né? Excelente. Então, assim, eu acho interessante, né? Até minha irmã também, cliente, também sou cliente aqui, porque é quão importante você ter uma pessoa de confiança que vai te direcionar, que vai... Né, é tão sério isso, né? Essa área da contabilidade é muito importante. Aí minha irmã até brinca também, fala, não, porque a confiança que ela tem, né, de estar junto, e ela fala até, é interessante porque ela saiu de uma pessoa que era solo, né, e ela falou, é uma empresa, né? Ele tem uma empresa, ele tem uma equipe, você vê que é uma coisa maior, então as pessoas gostam, têm confiança disso também, né, e o quanto que isso você consegue também crescer através disso, porque se fosse só você sozinha ali, você poderia até manter a sua vida e tal, mas... E você sabe que lidar com pessoas é um grande desafio, sempre. Gestão de pessoas é o maior desafio da minha empresa. Se você perguntar, é unânime essa resposta. Verdade. Mas a gente não vai para lugar nenhum sem elas. Isso mesmo, verdade. E eu até coloquei uma frase esses dias no meu Instagram.
dizendo assim que vale o maior tesouro da sua empresa, o maior ativo da tua empresa são as pessoas. Verdade. E muitas vezes as pessoas vão dizer para você que você é um mercenário, que você só está pensando em lucro, só em você. E eu tenho... É uma pena que essas pessoas possam pensar desse jeito, porque todas as pessoas que estão comigo hoje, elas de alguma forma estão sendo aprimoradas e estão recebendo também. Eu tenho pessoas que começou comigo, ganhava um salário de R$1.000, R$1.500, R$2.000, hoje já ganha R$7.000. Né? Era uma pessoa que tinha um cargo de analista, hoje já está como coordenador de área. Então, é um crescimento pessoal, né? Então, assim, nós precisamos continuar investindo em pessoas, por mais difícil que seja, e tem hora que eu falo, meu filho, chega, não vou mais. Aí o Espírito Santo vem e fala, teu chamado é esse. É isso aí. Esses dias eu estava em crise, né? Dessas crises que você está passando pela guerra, e eu falei, não vou, chega. Aí o Espírito Santo virou e falou para mim, virou modo de dizer. Peraí, Rafael. Mas eu ouvi nitidamente a voz do Espírito Santo dizendo assim, ei, não é mais só você. Não é mais só você. Aí ele me fez lembrar de cada pessoa que está envolvida nesse projeto e ele falou assim, é mais eles do que você. Olha. Então eu já parei na hora e falei, é verdade. É isso mesmo. Eu vou continuar. É isso mesmo. Antes de passar para você deixar uma mensagem, Rafa, que a gente está fechando, eu queria também deixar para quem está nos assistindo, porque essa visão de o meu chefe, ele só quer isso, ele só quer aquilo. Tudo bem, a gente não pode definir que as pessoas, né, quem são, pode ser que sim, mas seu chefe é uma ponte para você chegar. E se você tiver um anseio, uma determinação, se você ter um anseio de crescer, você vai crescer. Exatamente. Então, tira essa mentalidade. Eu acho que essa mentalidade só vai te impedir de avançar. Enquanto você vê pessoas que têm recursos, pessoas que alcançaram a posição, enquanto você olhar para elas e denegrir a imagem delas e achar que elas não merecem, são... Né? Como é que você falou? São mercenárias. Você nunca vai chegar na posição que elas estão, porque você não sabe honrar, não sabe reconhecer, né? Então, eu queria deixar muito essa mensagem aqui, porque... Eu aprendi muito, assim, a pensar, a olhar para as pessoas que têm recursos, que têm mais, e abençoar. Abençoar, porque quando você abençoa, quando você olha e você fala, nossa, que Deus abençoe ainda mais... Você é a próxima, a bênção vem na sua vida. Agora, quando a pessoa fica criticando, ela só está denunciando aquilo que ela queria. Isso mesmo. Né? E que ela não consegue, porque ela não tem a mesma coragem, ela não respeita. Quando você não respeita, você não alcança. Isso, o Bispo Rodovalho tinha uma frase que eu acompanhei muito, que ele falou assim, não peça o que eu tenho, peça as minhas dores. Excelente. Né? Peça aquilo que eu passo. Porque as pessoas querem que você tenha, mas não quer passar pelo processo que você passou. É isso mesmo. Eu acho que é isso, é essa mudança que a gente precisa encontrar. Né? É muito importante. Bom, muito bom. Deus quer te levar nesse lugar. Então, respeite, ande junto, grude com pessoas que têm, que você deseja, né? O que você almeja. E só no seu coração. Se você tem essa visão, é porque tem alguma coisinha aí que você quer e você não sabe falar que você quer, né? Só falar que você queria estar no lugar dela. E aí você começa a denegrir. Muito bom, foi muito precioso. Passou muito rápido. Passou muito rápido, já até passou. Muito boa, né? Foi, muito bom ouvir seu testemunho. E olha que a gente nem entrou, assim, no testemunho completo, porque a transformação que Deus fez na sua vida foi muito grande, né, Rafa? Tem a outra parte tem do muita testemunho. Quem sabe a gente faz Você quer gerar curiosidade? Quem sabe a gente faz parte 2 aí, Vamos fazer a parte 2. Tem um lado polêmico. Do que Deus fez, né? Que Deus fez na minha vida, que Deus atuou na minha área sexual. Olha só. A opção sexual que eu tinha antes de conhecer Jesus e o que ele me mostrou depois de conhecer Jesus. Isso aí, então fiquem com essa bomba. Vamos parar. Nós vamos parar por aqui e vamos ter a parte 2, com certeza. É isso mesmo, excelente. Muito bom. Obrigada por ter parado seu tempo, que eu sei que, né,
correria, demanda sempre, para poder ministrar e falar ao coração das pessoas. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem para a gente finalizar e depois você termina orando para a gente. Legal. Bom, a mensagem é essa, né? Primeiro, tenha sonhos, sonhe, porque Deus, ele realiza sonhos. Uma das coisas que eu aprendi aqui mesmo na igreja foi que Deus abençoa as obras das tuas mãos. Como é que Deus pode abençoar se você não tiver nada na tua mão? Então, coloca a tua mão no arado, né? Você que tem um sonho, um projeto, você que quer ser um empreendedor, é possível. Vou falar, não é fácil, não é para qualquer um, é difícil. Tem hora que você tem que ter um sangue de barata para suportar. Mas se você tem de fato esse sonho, você confia no Deus que você serve, vai para cima, é possível. Coloca a mão e Deus vai fazer isso se multiplicar. Deus vai te abençoar e você vai dar esse testemunho, como eu estou dando esse testemunho hoje também. É possível. Glória a Deus. É possível. Muito bom. Bom, muito obrigada, foi maravilhoso. Temos certeza assim, que muitas pessoas vão ser tocadas, alcançadas, abençoadas com o seu testemunho, com tudo que você compartilhou aqui com a gente. Né? Vamos passar uma missão para quem está nos ouvindo. Você que nos assistiu ou nos ouviu e você foi tocada, conhece pessoas, manda, compartilha esse podcast, acho que é muito importante. Mande para alguém, né? Seja bênção na vida dessa pessoa, fala, assisti esse ponto, falou comigo, deixa ela também experimentar isso. Exatamente. Então, curte, compartilha, para que a gente possa atingir, alcançar mais pessoas através da palavra de Deus. Então, com seu comentário, com seu, né, você compartilhando, isso vai acontecer. Com certeza. E tem o Instagram, nosso Instagram, pode claramente. Com certeza vai acrescentar muito para as nossas vidas aqui também, para esse projeto. Se você acha que esse projeto vale a pena, então faça isso, né? Não custa nada para você e ajuda muito aqui esse outro lado também. Posso dar o meu Instagram também? Claro, com certeza. Gente, me segue, Rafael Eduti, lá no Instagram, e Eduti Consultoria. Nós queremos chegar logo não tá com 1.000 seguidores ali. É isso aí. Então, vamos pra cima. Meta aí, ó, missão muito aí, bom, né? Vai muito ser obrigada. Bênção. Então vamos orar então? Vamos. Fechar? O Edu ora, né? O Edu. Eduti, mas... Ora pra nós aí, Rafa. Senhor, nós te agradecemos por esse momento, por esse ambiente gerado, ambiente de fé, de ousadia, ambiente para que os corajosos alcancem as promessas que o Senhor tem para cada um de nós. Pedimos, ó Pai, para que o Senhor visite cada um que está ouvindo, que ouviu esse podcast, e que eles possam ser impactados, Amém. Que eles tirem sonhos do papel, que eles acreditem, que eles saibam que é possível e que eles comecem a realizar tudo aquilo que estava parado, que estava preso, de algum motivo, por algum motivo, não estava saindo do lugar. Esse é o momento, é agora. O Senhor está abençoando essas pessoas com essa palavra e colocando fé para que elas sejam usadas e conquistem os territórios que o Senhor já entregou para elas. É o que eu oro e declaro em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bom. Fiquem com Deus. Até a próxima. Deus te abençoe. Te abençoe. Tchau, tchau. Muito bom.